Primeiro assunto que eu queria começar, gente, foi um comentário que eu li aqui na Folha Democrata. O pessoal perguntando assim, Pedro, por que você não entrevista o Reinaldo Azevedo, né? Porque o Reinaldo Azevedo é uma pauta recorrente aqui nas nossas lives. A gente tem falado a respeito dele nos editoriais e ele é uma opinião que funciona um pouco, gente, como eu falei para vocês. Ele vai ser fundamental para o Lula ganhar em 2026. Reinaldo Azevedo será fundamental para o Lula ganhar em 2026, por ele já ter feito parte da extrema-direita que estava infiltrada na imprensa, por ele ter criticado a Lava Jato e por ele efetivamente colocar o governo no centro de uma proteção contra os perigos da extrema-direita mais amalucada do Bolsonaro e a extrema-direita que está sendo apoiada agora pela grande mídia e os mercados, que é o Tarcísio de Freitas. E eu sou louco para entrevistar o Reinaldo Azevedo. Aliás, eu conversei com o Reinaldo Azevedo nos bastidores. Eu sei que esses grupos de mídia corporativa, eu não estou jogando necessariamente a culpa no UOL, mas eles limitam os seus jornalistas de darem entrevistas, embora o Reinaldo tenha uma certa autonomia em relação aos empregos dele. Ele está com um programa novo no UOL também, ele tem uma questão de agenda também. Mas sim, eu entrevistaria o Reinaldo Azevedo, eu perguntaria para ele a respeito da época que ele foi colunista da Veja, se ele se arrepende de alguma coisa. Ele já disse em algumas ocasiões no programa dele da Band News que ele não se arrepende das opiniões do passado, mas que as opiniões mudaram com o tempo. Mas é uma dúvida sincera que eu tenho, e eu acho que é uma coisa que até deve ser até meio chato nas entrevistas dele, porque acho que toda hora perguntam a respeito disso, né? Eu perguntaria para o Reinaldo Azevedo o que ele acha da esquerda radical, eu perguntaria para o Reinaldo Azevedo o que ele acha se o Tarcísio de Freitas é mesmo o maior perigo que a gente tem no pós-bolsonarismo, se ele acha que as medidas do Supremo Tribunal Federal vão bastar para defender a democracia, o que ele pensa do presidente Lula hoje, da trajetória do presidente Lula. Eu acho que tem muita coisa que a gente poderia falar com o Reinaldo. Eu acho que, como eu falei para vocês, o Reinaldo Azevedo ele virou meio que o cronista desses tempos, né? Um cronista desses tempos, uma pessoa que testemunhou os movimentos políticos que a gente viu, que a gente acompanhou, teve a coragem de mudar de ideia quando ele viu que a percepção dele estava equivocada a respeito de determinadas coisas. É um cara que é um aliado precioso. Ele estava lá, gente, ele conheceu a extrema-direita. Ele foi, em algum momento, o porta-voz deles. E ele sabe desmontar o discurso desses caras como ninguém. Inclusive com conhecimentos de português, com conhecimentos de literatura, com conhecimentos de história. É uma voz poderosa do nosso campo, gente. É uma voz que desmoraliza por completo o campo deles. O nosso campo é tão rico, é tão enriquecido de necessidade da sociedade. Nós precisamos tirar as pessoas das ruas, gente. As pessoas que estão morrendo de fome nas ruas. A gente precisa dar comida, a gente precisa dar abrigo, a gente precisa dar moradia, a gente precisa dar teto. A gente precisa de medidas tão extraordinárias para fazer o mínimo pela sociedade que até um ex-porta-voz do conservadorismo e de uma certa extrema-direita que esteve presente na imprensa muda de ideia e vai para o nosso lado e combate essa mesma extrema-direita. Isso é um movimento, gente, que do ponto de vista político e midiático é muito interessante. É muito interessante. O conhecimento jurídico, eu tenho dúvidas, assim, eu gostaria de perguntar para ele de onde ele tira esse conhecimento jurídico, o conhecimento que ele tem de Constituição, o conhecimento que ele tem de Código de Processo Penal. Tem muitas curiosidades que eu tenho. Aliás, eu adoro entrevistar jornalistas, tem ótimas entrevistas aqui, inclusive com desafetos do Reinaldo. Entrevistamos a queridíssima Sinara Menezes, tô doido para entrevistar também o Luiz Nassif, mas o Reinaldo é um top priority, assim, se tem gente que é da audiência dele, ou que conhece ele, ou que acompanha ele, e quiser fazer esse esforço de fazer esse pedido na audiência, digam que eu topo conversar com ele para ontem, assim, para a gente armar essa questão de entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Porque é isso, gente, a gente precisa decodificar, a gente precisa entender, a gente precisa desenvolver, a gente precisa expandir, a gente precisa aglutinar forças. Eu nem sempre concordei com o Reinaldo. Reinaldo foi um cara que foi anti-cotas.
E a gente sabe o problema estrutural que é o racismo. E ele refez esse posicionamento. Olha que coisa incrível. Olha que coisa boa. Menos uma pessoa para ficar anticotas. Uma pessoa que certamente, agora, eu acho que se perguntar para o Reinaldo se ele está a favor agora das cotas trans, foi recentemente aprovado na Unicamp, eu tenho certeza que ele está a favor. Eu tenho certeza que ele está do lado certo agora. E é um aliado que a gente não pode perder, gente. Por isso, de uma certa forma, é importante entender agora, o nosso campo da esquerda, a gente tem que parar de encarar isso necessariamente como uma desvantagem. Uma coisa é criticar algumas alianças duvidosas que o governo Lula faz. Isso faz parte, e isso deve ser criticado. Mas a esquerda tem uma capacidade que a gente não precisa ficar perdido, gente, necessariamente só na teoria marxista, ou só em conhecimentos estanques. A gente precisa entender que a nossa ideologia está do lado civilizatório. A gente precisa entender que a nossa ideologia tem a ver com o progresso. O progressistas não é um palavrão. O progressismo é uma questão fundamental da sociedade. A gente precisa avançar. A gente precisa evoluir. A gente precisa abarcar a diversidade de verdade. A gente precisa conversar com os diferentes. A gente precisa ter um complexo ideológico em que o Reinaldo Azevedo não soe como uma pessoa estranha a nós. E, pelo contrário, um aliado valoroso em que a gente vai desenvolver os argumentos com ele. Um aliado valoroso em que a gente vai desenvolver uma cadeia de politização e de ir atrás das notícias que a gente realmente vai entender o que está acontecendo no governo Lula. É fundamental, gente, a gente conversar com pessoas que no passado necessariamente não estavam conosco na trincheira, porque a guerra agora é outra. A guerra agora é muito maior. O Brasil mergulhou na barbárie por 4 anos. O Brasil ficou submerso na barbárie por 4 anos. O Brasil ia mergulhar na idade das trevas. O Brasil ia mergulhar no medievalismo tosco. Nós íamos regredir. O perigo do Bolsonaro é esse e nós vamos regredir se essa gente voltar para o poder. É contra esse medievalismo tosco que a gente está lutando. A gente está lutando contra forças do atraso. A gente está lutando contra forças anti-iluministas. Contra forças que são contra o conhecimento, contra a ciência, contra o direito. E olha que eu não sou o maior entusiasta do direito, tá? Eu acho que tribunais e juízes cometem muitas burradas. Muitas burradas mesmo. Tribunais e juízes foram corresponsáveis pela Lava Jato. É uma luta diária, é uma luta dura. Mas nós estamos do lado certo, gente. A gente precisa usar esse hibridismo a nosso favor. Nós não podemos achar que a revolução é uma só. Que a gente não tem que conversar com forças até mesmo que soam contraditórias aos olhos do público. Não, tem que conversar com algumas pessoas poderosas que têm a cabeça aberta. A gente precisa começar a mudar isso. Então é o que o Lucas está falando aqui. Nós ainda nem começamos a andar para frente. Gente, a revolução do Lula, vamos ser justos com o presidente da República, que é o maior estadista que nós tivemos no período pós-ditadura. A grande revolução do Lula foi tirar a população da fome. Foi o Bolsa Família, gente. A maior revolução do Lula é o dinheirinho para as pessoas não morrerem de fome. O Brasil só andou nesse aspecto e assim, a muito custo, com a extrema-direita eternamente tentando tirar comida do mais pobre. Nós avançamos na questão da comida para o mais pobre. Então é essa a questão. Já vamos falar do Felipe Neto, tá? São os dois aspectos hoje do meu editorial. E não, ele não é candidato, tá, gente? Já vou explicar para vocês o porquê. A gente vai mostrar o vídeo, vocês vão entender porquê. Então, o avanço que a gente teve, o Lucas está correto. Foi muito tímido, gente. A gente deu dinheiro para as pessoas que estavam com fome. Foi só isso que a gente fez, assim, de grande mudança. De grande mudança. Sim, teve outras questões. Lia Sérgia está lembrando aqui do ProUni, do FIES. Aumentamos o acesso das pessoas para a universidade pública, mas isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco.
O Lula é o maior político que nós temos e ainda assim, tudo que a gente avançou é muito pouco. Miguel, se você quiser ajudar o nosso canal, a gente precisa da ajuda de vocês. Pinguem superchats clicando no cifrão aqui embaixo ou ajudem no nosso Pix. Só digam, por favor, o valor. Nós temos uma meta de R$200 e de 2 membros, tá? Quem quiser contribuir com o canal, agradeço muito aqui pra gente seguir. Efraim Silva mandou, sou fã do direito. Zambarda falou da esculhambação do direito que acontece por aqui pelo mundo. No nosso caso, a esculhambação é gigante, mas a mudança vai demorar. Exatamente. Por isso que o Reinaldo, por isso que juristas como Lenny Streck, Pedro Serrano, Cacai, são pessoas que sempre têm que ser ouvidas. Sempre tem que desenvolver os argumentos, porque a gente está lutando contra um tsunami de reacionarismo, um tsunami de extrema-direita, um tubarão da extrema-direita. É com isso que a gente está lutando. É contra isso que a gente está lutando. E os avanços do progressismo ainda são tímidos. A gente ainda não conquistou, por mais que o MST tenha se fortalecido nos últimos anos, uma reforma agrária mais aguda. A gente ainda não consolidou cidades realmente sustentáveis. São Paulo está sendo destruída, gente. Começou um processo acelerado de destruição. Já estava sendo destruída antes. Com o João Dória. E agora o Ricardo Nunes está completando o serviço. E se bobear, Ricardo Nunes vira governador de São Paulo. Imaginem Ricardo Nunes, governador de São Paulo. O cara que superfatura obra de buraco de rua. Eu fiz matéria sobre isso. E não tenham dúvidas, o Ricardo Nunes é tão nocivo quanto o Bolsonaro e Tarcísio. São bestas. São monstros. A direita pariu monstros. Pessoas que querem tirar comida do miserável. Que querem tirar Bolsa Família. Essa gente, e aí infelizmente o Reinaldo nesse aspecto, não vou evidentemente ser mal educado com ele se eu entrevistá-lo em algum momento, não vou culpá-lo por isso, mas quando ele estava na militância de extrema-direita, ele ficou contra o Bolsa Família. Diziam na época que era Bolsa Farelo. As pessoas, a direita quer condenar o pobre à morte. E isso é o ovo, é a chocadeira do Bolsonaro. O Bolsonaro nasce disso. O Bolsonaro nasce da Bolsa Farelo, o Bolsonaro nasce da Lava Jato, o Bolsonaro nasce do Olavo de Carvalho. O Bolsonaro nasce desse ressentimento dos mais ricos, que não querem dar comida pra gente miserável. A revolução do Lula é essa. E a gente pode ser muito mais. Por isso que eu cobro o nosso campo, cobro o Partido dos Trabalhadores, maior partido de esquerda da América Latina. Cadê o sucessor do Lula? Não se trata de sabotar o Lula. Eu quero o Lula 26 eleito. Mas cadê o Haddad sendo preparado? Cadê outras lideranças sendo preparadas? Os avanços que nós tivemos foram muito tímidos. Nós temos que avançar mais. Nós temos que melhorar mais. E o Reinaldo tá com a gente nessa. Só que sem ser injusto com o governo que tá sitiado, que tá cercado por esse centrão, que tá cercado pelo mercado financeiro, que às vezes se sabota entre ministros. O Bolsonaro é anterior ao Bolsonaro. E isso é uma coisa que eu queria muito perguntar para o Reinaldo Azevedo numa entrevista. Como é que chegamos nesse ponto? Você não se sente, às vezes, incomodado com o fato de você ter visto Olavo de Carvalho, por você ter visto essas figuras quando você era colunista na Veja, e eles terem virado esses monstros depois? São perguntas que eu faria. E eu acho que seria uma conversa muito interessante de jornalistas de gerações muito diferentes. Eu sou muito mais novo. Minha cabeça é outra. A gente combateu muito o Reinaldo quando ele era colunista na Veja e apresentador na Jovem Pan. Mas seria um diálogo muito importante agora. Eu acho que seria muito importante a gente somar forças. Seria muito importante a gente refletir sobre as nossas carreiras. Eu não vou dizer nunca que eu nunca errei, gente. Todo mundo tem períodos dúbios nas suas carreiras. Mas eu tô de peito aberto assim para conversar a respeito disso. Então é fundamental esse
esse diálogo. O Vila é outro cara, o Vila eu vou tentar mesmo, assim, o Reinaldo, ele declinou a entrevista quando eu perguntei. Mas o Vila é um caso muito interessante, o Vila era muito virulento com a Haddad. E hoje ele é um cara que não é um esquerdista, mas é um cara que merece ser ouvido. É um aliado, gente. São aliados que nós temos. São aliados. Opa, chave Pix é essa daqui, esposa do Miguel Martins. Chave Pix é essa aqui, ó, folhademocrata@gmail.com. E aí é na conta da Alessandra, tá, meus caros? Na conta de Alessandra. Diga o valor, tá? Pra gente saber. E a gente é momento de destruir muros. E a gente nunca deveria ter construído muros, tá, gente? A vantagem da esquerda é que a gente não constrói muros. Não tem que ter um purismo ideológico, gente. Mesmo porque o purismo ideológico, ele perde contato com a realidade material. Ele é, de uma certa forma, olha que contradição bizarra. Muito marxista de YouTube, ele às vezes é antimaterialista. Ele não consegue lidar com os dados do real. Não se trata de ser contra a Revolução Brasileira. Se trata de entender, você já foi subir no morro para saber se as pessoas realmente querem a revolução? As pessoas querem comida, as pessoas querem segurança. As pessoas querem um emprego bom. As pessoas querem o fim da escala 6x1. A escala 6x1 é uma coisa que une a esquerda radical e a centro-esquerda. E até parte da centro-direita, que se tiver alguma coisa na cabeça. Nós, esquerdistas, temos que entender que esse líquido da nossa ideologia, o Hélio Schwartzman, que é um colunista que eu não gosto na Folha de São Paulo, ele é formado em filosofia e ele é muito puxa-saco dos patrões da Folha. Mas ele escreveu uma coluna muito boa certa vez sobre o ano de 2024. Ele disse uma coisa bem interessante e que se aplica muito a como o Reinaldo está se comportando dentro do grupo UOL, dentro do portal UOL, que é do grupo Folha, aliás. A esquerda perdeu as eleições em 2024. O Trump ganhou. O Trump virou presidente da República. Mas a nossa ideologia, as nossas questões com as minorias, a nossa questão com a diversidade, a nossa questão da luta antirracista, ela não retrocedeu. E toda vez que esses direitos são ameaçados, hoje em dia tem uma reação social maior. Nós temos que pegar essa faísca, esse começo de incêndio e botar fogo nas coisas. Num bom sentido, eu não estou falando para ninguém ir lá tacar fogo no carro, mas às vezes, se for necessário, talvez sim. Mas a gente tem que pegar essa faísca e dar o start da mudança. A nossa força tá aí. A nossa força não tá em ficar perdendo tempo com briga inútil entre nós. A nossa força não tá em só idealizar o Lula e não entender o contexto do Brasil. É óbvio que em 26 o candidato é o Lula. Mas a gente tem que pensar em 2030. A gente tem que ter um departamento de vai dar merda, gente. A gente precisa ter um paraquedas se o avião cair. O nosso campo precisa entender, por exemplo, que a questão da comunicação digital, que a gente pede urgentemente para o Lula falar com os canais de esquerda no YouTube, não é porque eu quero entrevistar. É óbvio que eu quero entrevistar o Lula, mas não é para satisfazer o Pedro. Não é para satisfazer o Atushi. Não é para satisfazer o Kiko. É porque o governo precisa disso. Os principais figuras do nosso campo precisam disso. Vocês têm que falar porque faz parte do trabalho de vocês. Faz parte do trabalho de vocês. Vocês têm que defender minoria porque a minoria é o futuro desse campo político. Nós temos que abraçar as nossas amigas trans, os nossos amigos trans. E eu não estou falando isso para lacrar. A sociedade já é assim. A sociedade já é assim. Obrigado, Miguel. Que coisa maravilhosa. Miguel, vocês ganharam um curso, tá? Manda e-mail na mesma chave Pix. É um curso de roteiro para vocês. A sociedade já é assim. A sociedade já tem jovens
que são gays, que são lésbicas, que são não binários. A sociedade já é assim, essas pessoas precisam ser abraçadas. Essas pessoas precisam ser protegidas. Essas pessoas precisam ser defendidas. Essas pessoas são a realidade da sociedade. O preto que mora na favela é a realidade da sociedade. E ele está sendo morto pela polícia. A polícia tem que ser um órgão social. Não pode ser um exército de repressão. A sustentabilidade não pode ser um discurso. A sustentabilidade tem que ser uma prática. A economia verde que a China já chama de novas energias. As novas energias têm que ser uma realidade. A gente não pode ficar brincando de petróleo. A gente tem que fazer carro elétrico. A gente tem que fazer inteligência artificial. A gente tem que ter as nossas redes sociais. A gente tem que entender que isso tudo é virtude. Isso não é defeito do nosso campo. Nós temos um norte. O norte da extrema-direita é nos destruir. O norte da extrema-direita é nos destruir. E o Reinaldo Azevedo sacou isso. Eles não têm propósito, eles não têm projeto. O que eles sabem fazer é ir para os Estados Unidos puxar saco de americano e comer hambúrguer. De um império que já está decadente. Parem de acreditar que o nosso campo será o pior de todos. Não! Não! Ah, mas eles têm mais autoridade, mais grana nas redes sociais. Não! Não, e a gente precisa usar as redes sociais direito. Ontem eu vi um negócio inacreditável de uma pessoa querida. Ah, não tem mais que fazer live no YouTube, a pandemia já acabou. Que é isso? Que é isso? É óbvio que sim. Pós-pandemia, as pessoas não têm mais saco para assistir live de 2 horas, de 3 horas. Por isso a gente faz corte. A gente adapta o nosso conteúdo. Mas a comunicação digital, depois da pandemia, veio para ficar, o home office veio para ficar, e as pessoas precisam usar as ferramentas digitais como arma. Como arma. A gente não tem arma de fogo só hoje em dia. Nós temos ferramentas de comunicação. Nós temos ferramentas discursivas. Nós podemos usar a inteligência artificial para não precarizar os nossos trabalhadores. Para os nossos trabalhadores terem mais dias de folga. Para os nossos trabalhadores terem dias para poder empregar seu esforço sem necessidade de se desgastar. É o fim das lives e a era dos podcasts. Meu Deus do céu, a pessoa não entendeu nada, os podcasts estão em decadência. Tem muito podcast bom, em termos de qualidade. Mas não é a era dos podcasts. A era dos podcasts foi quando o Flow estourou. É só entender a questão toda. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.